Oi pessoal, estamos aqui de volta para falar de mais um santo. Dessa vez eu vou pegar pesado. Algumas pessoas no vídeo anterior disseram assim, pô, isso foi muito simples, né? Me mandaram mensagem, algumas pessoas que eu conheço, falaram, esse foi fácil. E realmente era fácil, mas eu quis começar com São Bento pelo que São Bento representa para a Igreja Católica e para toda uma comunidade que é devota de São Bento, né? Hoje eu estou aqui com a camisa de São Padre Pio, que também é um dia eu vou falar de São Padre Pio, mas não vai ser hoje. Vamos lá. Hoje eu pretendo falar de uma santa, e essa santa é complicada. E a gente vai identificar na história dessa santa muita semelhança dentro dos seus devidos níveis, né, colocando cada coisa no seu devido lugar, com várias pessoas que a gente conhece também. Então vamos lá. Para começar, vamos invocar o Espírito Santo, né, trazer aqui para a nossa conversa, para que tudo que seja feito aqui seja do agrado de Deus, porque a nossa vida tem que ter um odor agradável para Cristo. Então que tudo que seja feito seja em nome de Jesus Cristo e que sirva para transformar, que sirva para converter, que sirva para ajudar no entendimento, para que as pessoas tenham mais conhecimento, de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, assim, através de uma brincadeira, que a brincadeira continua a mesma. Vocês vão adivinhar ao longo, não vou falar o nome do santo agora, vou falar no final do vídeo, da santa no caso, e vocês vão interagindo aí, né, durante o vídeo, conforme forem assistindo. Claro que é um vídeo gravado, não é uma live, então antes de ler os comentários e tal, faz esse exercício, que é interessante. Vai ouvindo a história, vai falando, pô, já ouvi falar dessa santa, aí vai ali comentando, seria a santa tal, ou seria a santa tal, e vai comentando, que isso vai ser legal e é uma forma de você fixar também, aprender e fixar. E aos poucos, né, como eu havia dito no primeiro episódio, e conhecendo os santos da Igreja Católica, suas histórias que são inspiradoras, né, são histórias que nos levam a Cristo e nos levam a uma aproximação maior com o reino de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos e tudo vai ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Nossa santa de hoje, ela é uma santa russa. Aliás, é considerada a primeira santa russa a ser inscrita no calendário bizantino. O que acontece com essa santa? Ela é considerada pelo povo russo como o elo de ligação entre o paganismo, né, uma Rússia pagã, que ainda não conhecia o mundo cristão, e o cristianismo na história, e isso é considerado pelos povos eslavos, na verdade, como o elo de ligação entre o paganismo e o cristianismo. Essa santa nasceu no ano de 890, aí tem alguns... não é minha especialidade falar russo, então tem alguns nomes que talvez a pronúncia, né, não seja adequada. E eu apreciaria se alguém que fala russo me corrigisse. Márcio, não é blá blá blá. E aí vocês me ensinem a falar. Porque o objetivo não é aprender russo, é conhecer a santa. Então ela nasceu numa aldeia no ano de 890, numa aldeia chamada Vybut. Vybyut, que fica perto de Pskov. E de um rio chamado Velika. Isso tudo na Rússia, ela é uma santa russa. O que aconteceu com essa jovem? Era uma jovem muito bonita, né? Assim, a história de várias santas da Igreja Católica começa assim. Era várias santas eram mulheres muito bonitas, né? E no caso dessa santa em especial, ela era filha do chefe de uma tribo chamada Veriade. Então, a tribo era de origem escandinava e comandava assim, vários pontos estratégicos lá na Rússia. Eles exploravam muito a questão de transporte e comércio naquela região. Então, assim, era uma tribo, né, que era chamada assim na época,
mas era uma tribo de muito respeito. E essa Santa Olga tinha essa origem. Quando no ano de 903, um príncipe russo, o nome dele era Igor, ele conheceu essa santa. Ele conheceu e pediu ela em casamento. E ela ainda era muito nova, mas mesmo assim ela era adolescente, então na fase do adolescente, mas mesmo assim ela aceitou. E aí essa união dos dois simbolizava a fusão dos russos com o povo variago, né? Então foi assim, foi importante na questão política da época esse casamento. Lembrando que ela era pagã, ela não tinha nenhuma ligação ainda com o cristianismo. E o povo, ele estava começando ainda a se convencer, foi bem no comecinho do cristianismo naquela região, então eles estavam começando a conhecer o cristianismo, mas ainda não tinha abraçado a fé cristã, era assim de ouvir falar, aquela coisa, parece que tem uma coisa diferente aí, tem alguma coisa acontecendo no mundo, sabe? Era isso que estava acontecendo. Eis que, no ano de 945, lembrem que em 903 foi quando o russo pediu, né, ela em casamento. Em 945, o príncipe Igor, ele foi assassinado por tribos inimigas daquela tribo. O que esse príncipe ia fazer? Ele ia cobrar os impostos, né, que é da realeza, tal, tinha toda aquela história. E o pessoal, nessa de cobrar o imposto, o pessoal matou o príncipe, matou o marido dela, dessa santa, dessa que viria a ser santa depois. E o que ela fez, né? Poxa, ela é uma santa da Igreja Católica. Qual foi o comportamento dela? O que vocês imaginam, agora assim, um minutinho para pensar, mas o que vocês imaginam que aconteceu? Claro, ela foi lá, mandou matar a pessoa que tinha matado, se vingou, mandou matar a pessoa que tinha matado o marido dela, mandou matar com firmeza e violência. E além disso, ordenou a morte de vários chefes inimigos e mandou incendiar as aldeias inimigas. E ainda, para quem sobrou, ela impôs muita tortura através da cobrança de impostos, assim, aumentou os impostos e deixou todo mundo vivendo ali sob pressão, que era uma forma, na verdade, lembrando que ela ainda não conhecia o Jesus Cristo, ela não conhecia o cristianismo nessa época, e ela tomou essas atitudes, que era uma forma e era costume da realeza mostrar o poder dela. Como assim vocês se revoltaram contra alguém que veio cobrar um imposto? Então foi isso que aconteceu. Com a morte do marido, a própria santa, no caso, quase que eu falei o nome dela, mas a própria santa, ela se tornou a regente, né, no lugar de seu filho, que era Eviastolav. Porque o Eviastolav tinha só 3 anos de idade, ele não podia governar, então ela governou o Principado de Kiev. E foi bem. O pessoal elogiou muito a forma com que ela governava aquele vilarejo, né? Aquela região. Foi muito bem na questão econômica, financeira. Ela sempre procurava tratar as pessoas com misericórdia, né? Desde que sejam os amigos, né? Os inimigos já não era bem assim, como a gente pôde notar, né? No começo do mandato dela, vamos colocar dessa forma. E por isso ela passou a ser amada pelo povo. E até em função disso, ela educou o filho dela na retidão e na justiça. Agora, puxa vida, como uma pessoa que começou tão mal, né? Por quê? Porque eram os costumes da época e eram os valores daquela época. Então, assim, é correto se vingar? Não, para a nossa visão. Né? Se você é cristão, você sabe que quando você é agredido, o correto que Jesus Cristo nos ensinou, e aí tem toda uma questão que precisa ser analisada com bastante carinho e com bastante detalhe e profundeza, que é a questão de dar outra face. Mas não foi o que ela fez, ela foi se vingar mesmo, né? Mas o que aconteceu? Já existia uma influência na Rússia, como eu disse, do cristianismo, né? Ela percebia, através até de influência do próprio povo dela, do povo variago,
ela percebia que ela passou a ter algum conhecimento do cristianismo, mas um conhecimento superficial. Aí, quando o filho dela assumiu o trono, ela tomou a decisão de se batizar. Antes disso, ela fez uma viagem, ela foi conhecer Constantinopla, né? E lá em Constantinopla ela teve um contato muito forte, porque, para quem não lembra, inclusive muitos acusam a igreja de que muitas pessoas dizem que quem fundou, olha, é um absurdo, gente, isso é um absurdo, isso que eu vou dizer agora. Então, assim, não gravem isso como verdade. Mas algumas pessoas dizem que quem fundou a Igreja Católica foi Constantino, que era o imperador romano. Constantino, na verdade, ele foi usado para potencializar, para a Igreja Católica, né, crescer, para os cristãos poderem ter uma força para crescer no mundo, porque o Império Romano, como o próprio nome diz, era um império, era gigante. Então foi a partir daí que ele se expandiu pelo mundo. Mas ele não fundou a igreja, quem fundou a igreja foi Jesus Cristo em Pedro. Então, quando ela visitou Constantinopla, que já era um lugar, né, nessa época, essa história de Constantino que eu disse aconteceu no ano 300 depois de Cristo, então a gente está falando aqui de aproximadamente 650 anos depois, então já era bem firme em Constantinopla a fé cristã. E foi lá que ela fortaleceu essa fé. E aí ela decidiu ser batizada. O filho dela assume o mandato e ela é batizada, né? Infelizmente, apesar de todo o esforço que essa santa tenha colocado para converter o filho dela ele era justo, né? Ele foi criado com justiça, né? Como eu disse, com retidão e justiça, aprendeu a ser assim, mas ele não quis aceitar a fé cristã, ele não passou por essa conversão, apesar de toda a insistência da mãe. Quando ela deixou o governo de Kiev, ela passou a se dedicar integralmente à vida cristã. Então, o que ela fazia? O que o cristão deve fazer, aí sim, né? Ela teve a conversão dela, teve o encontro pessoal dela com Jesus, e a partir daí ela começa a ajudar os necessitados, a ajudar os doentes, ela começa a anunciar o evangelho, que é muito importante, a obrigação de todo cristão anunciar o evangelho. E ela construiu, com o poder que ela tinha, várias igrejas e foi fomentando a fé cristã naquela região. Por isso que ela que o pessoal considera que ela é o elo de ligação entre os russos pagãos e os cristãos, né? A conversão forte se iniciou a partir da ação dessa santa. Infelizmente, ela não teve a alegria de ver o filho dela convertido ao cristianismo, mas ela teve um neto que se chamou Vladimir, que deu essa alegria para ela. E ele acabou virando um grande apóstolo lá na Rússia, né? E depois ele foi canonizado. Ele é um santo também da Rússia, o neto dela, Vladimir. Depois da conversão e de viver uma vida de piedade, de oração, misericórdia e caridade, ela faleceu quase 80 anos, no dia 11 de julho de 1969. E ela faleceu de uma forma, faleceu santamente, né? Em paz. Inclusive o biógrafo que escreveu sobre a vida dessa santa, escreveu assim: antes do batismo, abre aspas, né? Antes do batismo, a sua vida foi manchada por fraquezas e pecados. Ela mesmo assim tornou-se santa, certamente não pelo seu próprio merecimento, mas por um plano especial de Deus para o povo russo. Então, assim, olha só, por que ela se tornou santa? O que foi que ela fez, né? A partir da conversão, ela ajudou na conversão do povo russo para o cristianismo. Interessante, né? Hoje eu fiz questão de trazer aqui Nossa Senhora de Fátima, que é quem, no primeiro vídeo, né, a gente estava com o quadro de Nossa Senhora Aparecida, hoje a gente está com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, exatamente porque Nossa Senhora de Fátima, ela, na aparição dela em Fátima, ela alertou contra o comunismo, né, que vinha da Rússia. Então hoje, como estamos falando de uma Santa Rússia, achei interessante
a participação especial, né, e privilegiada. Aliás, eu sou privilegiado, né, por ter a presença de Nossa Senhora de Fátima aqui para falar dessa santa russa, que vocês ainda não sabem quem é, eu acho, né? Essa é mais difícil, convenhamos. Já tentou? Já escreveu? Já chutou? Alguém tem ideia? Então vamos lá. Essa santa começou a ser venerada durante o governo de Vladimir, que era o neto dela. No ano de 996. No ano de 996, o que o neto dela fez, o Vladimir? Ele transferiu as relíquias da avó, né, dessa santa, para uma bela igreja construída para recebê-las. E o culto da santa, essa santa que nós estamos falando, foi instituído no Concílio Russo de 1574. Sua festa litúrgica foi mantida no mesmo dia em que ela faleceu, que foi no dia 11 de julho. Oh, quem diria? A festa litúrgica dessa santa que eu estou dizendo hoje foi ontem, no mesmo dia de São Bento. Então, assim, 2 santos no mesmo dia, né, gente? Então, achei melhor falar dela hoje. Ela tem uma oração. Eu vou falar para vocês a oração daqui a pouquinho. Vocês já conseguiram identificar quem é essa santa ou não? Já ouviram falar dessa santa? Comenta aí embaixo. O que for para edificar, para que outras pessoas assim que possa ter um diálogo, quem quiser comentar, quem quiser participar de alguma forma, fica à vontade para escrever. É como eu disse anteriormente, para mim assim, se você quiser acompanhar, vocês sabem como funciona o YouTube. Se você quer saber, tem toda aquela regra do sininho para avisar quando eu publicar, você fica sabendo que eu publiquei. Tem essa questão de inscrever para poder acompanhar, mas nada disso, assim, não é o que me... Eu gostaria, se eu tiver 2 pessoas aqui no canal, e essas 2 pessoas, ou uma pessoa que seja, aprender com o que eu estou falando, se servir para alguma coisa, se motivar alguém a pesquisar sobre os santos, ainda que não seja aqui, vai pesquisar e falar, gente, porque muitas pessoas, pessoal, às vezes nem sabem o que significa o santo. Pensa que o santo é aquele que, o católico recorre ao santo quando ele quer um milagre, ele vai lá e... Gente, o santo, ele é um exemplo. Nós temos os santos e os mártires. Qual a diferença? Os mártires são aqueles que morreram pelo evangelho. E os santos são aqueles que não chegaram a ser martirizados, né? Mas que viveram pelo evangelho. Então, esses são santos. Então, assim, todos eles, é difícil um santo que não tem uma história interessante por trás da sua canonização, né? Ele acaba se tornando santo, reconhecido pela igreja como santo, a partir do que fez em vida, a partir da vida santa que teve, ou pelo fato de ter sido martirizado, de ter morrido pelo evangelho, ou de ter sofrido pelo evangelho. Então isso é interessante. E às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, e talvez esse vídeo, né, a gente falando dessa forma, ele possa levar essas pessoas a refletir sobre esses santos, pesquisar. Talvez, se vocês quiserem colocar aqui embaixo, olha, tem um santo interessante que eu gostaria de saber um pouco mais, apesar de que, se você já sabe qual é o santo interessante, você pode pesquisar sobre ele, mas se você quer compartilhar, fica à vontade, pega a história dele e compartilha. De repente, numa outra oportunidade, a gente pode citar os santos que vocês colocarem aí, tá? Seu santo de devoção, qual é seu santo de devoção? Interessante a gente colocar esse diálogo. E as pessoas não precisam necessariamente falar comigo. Vamos interagir, gente. Somos, né, adoradores de Deus, adoradores de Deus Pai, Filho e Espírito Santo na Santíssima Trindade. E nós veneramos, sim, nós amamos os santos. Nós não adoramos os santos, mas nós amamos os santos pela história, pelo exemplo, né, e por terem deixado para a gente esse rastro que a gente pode seguir. Não falei ainda o nome da santa, então agora eu vou fazer a oração. No meio da oração tem o nome dessa santa. A oração dessa santa é assim: ó Deus, que pela intercessão de Santa Olga tenhamos a força de praticar a justiça e a misericórdia para com todos e o amor para com aqueles que mais precisam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Olga, rogai por nós. Notem que a oração fala, né, que a gente precisa praticar a justiça e a misericórdia para com todos, justiça e misericórdia para todos. E o amor é para aqueles que mais precisam, não é para quem merece.
é para quem precisa. Santa Olga é um exemplo, ela precisou do amor, ela precisou da misericórdia, porque antes da conversão, né, a atitude dela foi de vingança. A gente às vezes não tem algumas atitudes assim, às vezes a gente não esquece que é cristão. Quantas vezes a gente não, na hora ali da fúria, né? Na hora de alguma coisa, algum contratempo, alguma situação, a gente acaba explodindo e falando coisas que não devia, né? A gente esquece que é cristão às vezes. Então eu quero, nesse momento, pedir para Deus que cubra todos que estão assistindo esse vídeo, todos os que não estão também, todas as pessoas do mundo, para que todos possam ter a graça, ter sabedoria, entendimento, ciência, fortaleza, temor, todos os dons do Espírito Santo, para que no momento em que se faça necessário, você possa usar esses dons para ficar melhor, para se tornar uma pessoa melhor, né? Para fazer quem está próximo de você melhor, que Deus possa iluminar nossa mente, de você e de mim também, né? E de todo mundo. Assim, nós somos miseráveis e precisamos da misericórdia de Deus. Então vamos terminar com nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, na sua casa. Santa Olga, rogai por nós. Até o próximo vídeo.